E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho de novo. E hoje eu vou falar sobre um assunto aí que não está muito relacionado com a calistenia, mas muita gente se interessa também sobre esse assunto, uma vez que o Brasil está passando por uma crise constante e ninguém sabe quando vai ter solução. Então tem muita gente que, como eu, pretende vir para o Canadá. Isso é uma dúvida bastante frequente sobre as pessoas que não estão no Canadá, e infelizmente também entre as pessoas que já estão aqui tem um entendimento um pouco distorcido da realidade. E eu vou explicar finalmente para você sobre subemprego no Canadá. É um mito ou é uma verdade? Mas em primeiro lugar eu vou falar um pouco sobre o que eu percebi nesses quase um ano que eu estou morando aqui no Canadá e o que eu percebi sobre as principais diferenças entre o Brasil e o Canadá. O que acontece é que aqui no Canadá, pelo menos o que eu percebo, eu não vejo tanta desigualdade, tanta diferença entre ricos e pobres. Por exemplo, no Brasil, você olha para o carro de uma pessoa, olha para a roupa que ela está vestindo, você imediatamente já pode dizer qual a classe social que a pessoa pertence, se ela é rica ou se ela é pobre. Já aqui no Canadá, as pessoas basicamente se vestem parecido, existem algumas diferenças, mas não tem como você falar que uma pessoa é rica ou pobre apenas pela roupa que ela veste, na maioria dos casos, ou pelo carro que ela tem. Acontece casos aqui, por exemplo, quem trabalha na construção civil, pedreiro, aqui paga-se muito bem para trabalhar na construção civil, inclusive muitos brasileiros trabalham. Agora eles querem muito trabalho full time, o que demanda de você ter muita disponibilidade de tempo para poder trabalhar. E é um trabalho bem pesado, mas paga por volta de 25 a até mais de $30 por hora. E são muitas horas, então acontece de um pedreiro poder ter condições de ter um carro esportivo como um Camaro, porque diferente do Brasil, o carro não é um artigo de luxo, aqui um carro é bem barato. O caro é o seguro do carro, que é obrigatório todo mundo ter. Mas vou falar sobre isso em vídeos mais no futuro. E existem casos de pessoas como engenheiros, médicos, pessoas que ganham muito bem, empresários, que simplesmente escolhem não ter um carro, simplesmente porque o transporte público aqui funciona e eles não veem necessidade de ter um carro. Ou se tem, eles deixam em casa apenas para viagem e se locomovem diariamente para o trabalho de transporte público, diferentemente do Brasil. Outra grande diferença que eu percebi também é que as pessoas aqui encaram serviço que no Brasil se falaria braçal, serviço menos, digamos assim, menos dignos. Muita gente, se aqui que eu posso falar assim, né? Mas muita gente acredita que trabalhar na construção civil, trabalhar de limpeza, fazendo esse tipo de coisa, as pessoas consideram como sendo um serviço para quem não tem tanta instrução. E aqui no Canadá não é dessa maneira. Por exemplo, onde eu trabalho no Starbucks, tem gente que eu conheço que tem mestrado e está lá fazendo a mesma coisa que eu faço, ganhando o mesmo salário que eu ganho, e é canadense, nascido aqui, e não vê nenhum problema nisso. Isso é a maioria das pessoas, é assim. Tenho colegas na faculdade, trabalham part-time, quer dizer que tem muitas oportunidades de emprego, então para você ter um emprego você não precisa estar disponível o dia todo, você pode trabalhar apenas no seu horário livre, eles fazem de acordo com a sua disponibilidade. Tem gente que tem uma condição social bem boa, como alguns casos de amigos meus, eles têm condições de não trabalhar, mas mesmo assim eles preferem, porque a cultura aqui, os pais eles não dão muito dinheiro. A partir dos 15 anos de idade, se você quiser trabalhar, os pais lhe estimulam a trabalhar, arranjar um emprego. E você acha que uma pessoa de 15 anos vai arranjar que tipo de emprego? Geralmente eles vão trabalhar em fast food, em empresa de limpeza ou qualquer coisa do tipo. E por exemplo, eu lá no Starbucks sou um barista, que é o cargo inicial, e eu faço basicamente tudo. Eu lavo louça, limpo o chão, inclusive faço até cafés, né? Cafés, cappuccinos. E da mesma maneira, o gerente da loja faz, meus supervisores fazem. Eles fazem um revezamento de quem vai limpar o chão no dia. Todos os dias a loja toda é limpa
E sempre é uma pessoa diferente, às vezes sou eu, às vezes é o supervisor. E ninguém se importa em fazer isso. Aqui não ouvi falar de pessoas terem empregada doméstica. Se tem, eles contratam para fazer uma faxina uma vez por semana. Não existe isso de a empregada doméstica morar na sua casa. E para mim, na verdade, parece ser uma coisa muito estranha. Apesar de já ter convivido com isso no Brasil e ter achado normal. Mas hoje em dia eu acho uma coisa completamente sem necessidade. Aqui as pessoas elas lavam a sua própria roupa, limpam a sua casa. Se elas trabalham no restaurante, eles lavam louça, ninguém tem problema com isso. E o que acontece é que muitos brasileiros que vêm para aqui para o Canadá, na sua grande maioria, têm uma condição social boa, não são todos, como no meu caso, né? Como vocês sabem, eu era um soldado da Polícia Militar no Brasil. Quando eu entrei na polícia, o salário do policial era R$ 1.215. Imagina aí, em 2008, 1.215. E quando eu saí da polícia no ano passado, não tá nem com um ano, ganhava R$ 2.800. Então, eu não tinha tanto dinheiro assim. Eu vim aqui pro Canadá, eu trouxe o dinheiro para pagar o meu curso, mas não tinha dinheiro suficiente para me manter, então eu tenho que trabalhar. E os trabalhos aqui na maioria oferecem um salário mínimo. E o salário mínimo é cerca de $12, o que se você trabalhar, você tem condições de pagar um aluguel. Aqui tudo é muito caro. Então esse termo subemprego não é utilizado aqui, ninguém utiliza como forma pejorativa. Pelo contrário, isso é super normal, como eu já falei. Mas muitos brasileiros que tinham trabalho, que nunca trabalharam com isso, né? Tipo, o pai que tem dinheiro, que tem muito dinheiro no Brasil, ele não quer que o seu filho trabalhe com isso, né? Quer que o filho se dedique apenas aos estudos, que vá para a faculdade, que estude. Só que aqui é um pouco diferente. É bastante diferente, na verdade. Exclua esse termo, por favor, do seu vocabulário, subemprego. Isso é uma coisa que apenas os brasileiros se referem aqui. Nunca ouvi ninguém de nenhum outro lugar do mundo se referir de termo pejorativo. Qualquer trabalho que aqui tem emprego suficiente, se você for atrás você consegue. Imagina um gringo aí no Brasil sem conseguir falar o idioma. Você acha que ele vai conseguir emprego como garçom, como alguma coisa? Não vai. Então, o principal é ter o idioma. Se você não tem, ainda existem algumas profissões, algumas funções que você não precisa tanto da comunicação, que você tem condição de desempenhar aqui. E ninguém pode te pagar menos que um salário mínimo. Então, não precisa se preocupar com isso. Não existe isso de pagar menos do que um salário mínimo. Aqui a lei realmente funciona. As pessoas respeitam as autoridades. Então, galera, imagine aí se você é acostumado desde cedo a fazer tarefas domésticas, fazer as coisas na sua casa, lavar sua própria roupa. Então, se você cresce aprendendo a limpar sua louça, limpar sua casa, arrumar seu quarto, por que não fazer isso para ganhar dinheiro? Agora, alguém que no Brasil que nunca fez isso na vida, obviamente vai chegar aqui e vai achar um absurdo ter que trabalhar com isso, uma humilhação, mas aí é uma coisa que vem da sua criação, vem de você, não é do país. Então, galera, espero que esse vídeo tenha esclarecido aí sobre a questão do subemprego, que para mim é um emprego. Não tem nada de sub nisso, ninguém recebe menos abaixo do que o salário mínimo. Então não tem por que chamar de subemprego. Ninguém trabalha mais do que o máximo de horas que é obrigado a trabalhar. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não está dentro das suas funções, fazer algum serviço degradante, humilhante. E se você por acaso está morando aqui no Canadá e está vivendo essa realidade, que eu duvido muito, sai do emprego, cara. Tem várias outras oportunidades. Ou se você está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de coação ou assédio dentro do seu trabalho, denuncie, que aqui realmente as leis funcionam. E se você está no Brasil e pensa em vir para cá, mas não quer trabalhar, junte bastante dinheiro, porque a diferença entre o dólar e o real já teve de R$3 para $1. Agora deve estar entre 2,5 a 2,80. Imagina aí você pagar, aqui é muito caro para se viver. Imagina ainda você pagar em real para viver em dólar.
E é isso que vai acontecer durante as primeiras semanas que você estiver aqui. Então, quanto mais cedo você arranjar um emprego, menos você vai dilapidar o dinheiro que você juntou para vir para cá. Certo? E é isso aí, galera. Esse canal é sobre calistenia, mas é também sobre estilo de vida, atividade física, motivação, sobre alimentação, sobre inglês e sobre o que mais vocês quiserem que eu fale e o que mais eu quiser falar também, que eu acho que vai adicionar alguma coisa à sua vida, vai acrescentar algo que eu sei que vai te ajudar de alguma maneira, algo que me ajudou. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nas redes sociais, Pinho Calistenia. Minha rede social principal é o Instagram. E é isso aí, galera. Acabei de voltar da academia. Hoje, como você pode ver aqui, o dia tá meio feio, tá nublado, choveu o dia todo. E não deu pra ir pro parque. Depois de 8 horas trabalhando, ainda não almocei. Já é 6 horas. E ainda tá clara, que fica clara, vai escurecer lá pelas 9, 10 horas da noite. E chega de conversa. Valeu, galera, até a próxima.